Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Vocês se lembram da parábola Beija-Flor e o incêndio na floresta? A floresta estava pegando fogo, estava sendo destruída por um incêndio gigantesco. E o beija-flor voava freneticamente para lá e para cá, ia lá no lago, trazia gotas de água no bico, jogava sobre o fogo, voltava voando rápido. Aí um dos animais perguntou para o beija-flor: por que você está fazendo isso? Você não vai conseguir apagar um incêndio trazendo uma gota de água no bico. E o beija-flor respondeu: é que minha vida está aqui nessa floresta. Ia partir o meu coração se eu não fizesse nada para tentar salvá-la. Então, estou fazendo o que posso. Eu me sinto um pouco assim com os meus vídeos, fazendo o que posso. Mas vamos lá. Nosso mundo vem se transformando assim de forma muito rápida. Encontramos tudo pronto, não precisamos construir mais nada. Tudo parece descartável. Eu não preciso mais queimar fosfato para resolver uma dúvida. Eu dou um Google e recebo a resposta pronta na tela do meu computador, do meu celular. Mas isso causa danos. Nós estamos perdendo progressivamente a nossa capacidade de pensar, de julgar, de criticar o que vemos, o que lemos, o que ouvimos. Nossa capacidade de discernir. E com isso nós nos tornamos presas fáceis de mentes inescrupulosas. Os formadores de opinião já perceberam isso. Já perceberam que em geral nós não temos senso crítico para avaliar as informações que recebemos. Simplesmente as consumimos como se fosse uma marmita pronta. Grande parte do sofrimento mental que essa pandemia está nos causando deriva disso aí. Então, fiel ao meu propósito de ajudar a aliviar o sofrimento, como eu disse no início, fazendo o que posso, trago aqui hoje mais umas pílulas de informação para ajudá-los a encontrar equilíbrio no caos, nesse caos que nós estamos vivendo. Vamos confabular? Ciência, ciência, ciência. Estamos fazendo isso para proteger sua saúde. Estamos salvando vidas. Como essas palavras têm sido repetidas. Mas como que essa ciência é produzida e chega até nós? Como uma hipótese, uma suspeita, uma observação se torna uma verdade científica? Falando de forma prática e fácil, primeiro tem que dar um conceito que é muito claro e muito caro a nós médicos, mas desconhecido da população em geral, que é o de medicina baseada em evidências. É uma forma de cuidar das pessoas utilizando as melhores evidências científicas disponíveis para orientar a tomada de decisões. Ou seja, eu pratico um ato, prescrever um medicamento, solicitar um exame, realizar um procedimento. Faço isso baseado em estudos científicos que comprovam que esse ato é benéfico. Ou o oposto, eu deixo de fazer alguma coisa baseado na existência de evidências científicas de que essa coisa é prejudicial. Duas condições opostas que acabam se desdobrando em quatro. 1. Existem evidências de que algo é benéfico. Ou 2. Não existem evidências de que algo seja benéfico. Pode ser que seja, pode ser que não. 3. Existem evidências de que algo é prejudicial. Ou não existem evidências de que algo seja prejudicial. Pode ser que seja, pode ser que não. 4 situações bem distintas e que, descritas dessa forma, parecem simples. Mas nada é simples em medicina. Nunca é. Logo, precisa haver uma forma sistemática, organizada, controlada,
de estudos que nos permita produzir evidências para embasar as nossas decisões. E existem diferentes maneiras de fazer isso. Eu vou me ater à melhor delas, que se chama estudo randomizado, placebo controlado, duplo cego. O que é isso? Que é a metodologia que foi usada para a produção das vacinas que nós estamos tomando aí contra o coronavírus. Ele é feito quando eu quero estudar se um determinado medicamento produz o efeito que eu espero e se baseia na comparação de dois grupos. Um que recebe um medicamento, o outro que recebe algo em tudo parecido com o medicamento, mas que não é medicamento, que é o que é chamado de placebo. O que significa cada definição dessas? Randomizado significa que a formação dos dois grupos é feita de forma aleatória. O objetivo disso é que os dois grupos sejam o mais parecidos entre si possível, que sejam diferentes apenas naquilo que eu desejo estudar. Placebo controlado é exatamente porque há uma comparação do grupo casos com o grupo controle. Uma comparação do medicamento com o placebo. Duplo cego significa que os voluntários que participam do estudo e quem distribui os medicamentos e o placebo, nem os voluntários nem quem distribui sabe o que é medicamento, o que é placebo. Isso é para evitar vieses, influências. Cada dose tem um código e só o comitê gestor da pesquisa sabe o que é o que. Ao final do estudo, revelado quais códigos se referiam ao medicamento e quais se referiam ao placebo, nós temos então a identificação dos dois grupos. Quem recebeu o medicamento, os casos, quem recebeu o placebo, os controles. Se o medicamento realmente funciona, seus efeitos terão sido observados no grupo que o recebeu. Os estudos começam em laboratório, depois testes são feitos em animais e, havendo indícios de que aquele medicamento pode funcionar, inicia-se então os estudos em humanos, que são divididos em 4 fases. Na fase 1, o medicamento é usado em voluntários jovens e saudáveis, geralmente um grupo pequeno, e o objetivo é avaliar se o medicamento é seguro, não causa nenhum efeito grave, efeito tóxico, um efeito colateral prejudicial ou ameaçador à vida. Fase 2, ainda com voluntários jovens e saudáveis e ainda em um grupo pequeno, serve para começar a definir a dose adequada do medicamento, a dose necessária para fazer o efeito que eu espero. Aprovado na fase 2, passa-se à fase 3 com um grupo ampliado de pessoas de todas as idades, agora já para avaliar o efeito do medicamento. Tudo certo com a fase 3, o medicamento passou no teste, eficácia comprovada, o estudo é então submetido às agências reguladoras que podem autorizar ou não uma continuação. No mundo todo é feito assim, pelo menos no mundo civilizado. Uma vez autorizado, inicia-se a fase de utilização então do medicamento em massa, agora já como um medicamento sendo comercializado em tratamento. Todas as vacinas contra o coronavírus que estão sendo usadas tiveram as fases 3 e 4 fundidas numa. O objetivo de acelerar o processo, mas não é o mais adequado, não é o mais seguro. Isso foi feito em função da urgência da situação. E só foram autorizadas porque os estudos demonstraram, estudos randomizados, duplo cego, placebo controlado, demonstraram que as vacinas têm eficácia contra o vírus. Então, quando vocês ouvirem falar de evidência científica, vocês estarão ouvindo falar sobre esse processo que eu acabei de descrever, que é aplicado em tudo que envolve o trabalho médico, não apenas medicamento. Tudo que o médico faz está embasado por um estudo dessa natureza. Agora eu vou te contar umas coisinhas sobre a Covid. As evidências científicas sobre a eficácia do uso de máscaras e sobre higiene das mãos já vem lá da pandemia de H1N1 em 2009. Esse conhecimento foi aplicado agora porque existe uma correlação entre os dois vírus, o do H1N1 e o coronavírus. Ambos são vírus respiratórios e têm a mesma forma de transmissão.
Isso nos permitiu queimar etapas. Um estudo feito no início da pandemia produziu as evidências de que há um aumento da contaminação quando há aglomerações em ambientes fechados. E a eficácia dos medicamentos que são usados no tratamento dos pacientes que complicam também foi comprovada em estudos publicados antes ainda de junho do ano passado. Nós temos aí então 4 situações já comprovadas. Mas espera aí, eu vou te dar mais algumas informações sobre evidências científicas antes da gente continuar. As evidências científicas são classificadas em 5 níveis, de 1 a 5, 1 a mais forte, 5 a mais fraca. Isso conforme a metodologia usada no estudo. Não vou descrevê-las aqui não, para não ficar muito enfadonho no nosso vídeo. A metodologia que eu acabei de descrever, que foi usada na construção das vacinas, no desenvolvimento das vacinas, produz evidências mais fortes de nível 1. Em que pé nos encontramos então em termos de evidência científica quando falamos de Covid-19? Vamos lá. Diagnóstico, evolução da doença, como ela evolui, prevenção do contágio. Para essas 3 coisas nós temos evidência científica nível 1, evidências fortes que ninguém mais contesta. Tratamento dos pacientes que complicam, complicações pulmonares, neurológicas, vasculares. Para isso também temos evidência científica nível 1, fortes. Tratamento da infecção no período entre o diagnóstico e o início das complicações. Para isso aí nós temos evidências nível 3 já. Tem muita gente por aí dizendo que não existem evidências para esse tratamento, mas existem sim. Elas não são tão fortes, não são nível 1, mas existem. Para as demais medidas que estão sendo tomadas, as evidências são de nível 5, fraquinhas. Carecem de mais estudos para comprovação. Preste atenção, hein? Tem muita coisa sendo dita e sendo feita acerca da Covid para as quais ainda não existem evidências científicas fortes a sustentar. Por que eu falei tudo isso até aqui? Porque eu sou médico, pratico a medicina baseada em evidências, tomo decisões baseadas nas evidências que os estudos científicos produzem. Quanto mais fortes elas são, mais seguro eu me sinto para decidir. Quanto mais fracas elas são, mais necessário se torna individualizar cada situação. Mas eu continuo tendo que decidir. Bom, eu acabo de descrever aqui para vocês a arte de ser médico. A arte de aplicar na pessoa que está na minha frente o conhecimento que os estudos populacionais me proporcionaram. A arte de utilizar as evidências produzidas em estudos populacionais para tomar decisões individuais para o indivíduo que está na minha frente. Eu vou repetir a advertência que eu fiz há pouco. Tem muita coisa sendo dita e sendo feita acerca da Covid para as quais ainda não existem evidências científicas fortes a sustentar. Lá na zona rural de Caratinga, onde eu nasci, existe um ditado assim: quem vai na conversa é mangava. Então fique esperto, entenda as coisas como elas realmente são. Não vão em conversa. Não seja mangava. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça de dar o joinha, dar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever, se ainda não é inscrito no canal, e acionar o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma dúvida, crítica, comentário, sugestão a fazer, escreve aí nos comentários logo aí abaixo, que eu as apreciarei com muito gosto. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.